Olá, bom dia, vamos lá. É o terceiro vídeo. 8h41 da manhã, no dia 6 de julho de 2022. Deus disse, vamos adiantar e vamos adiantar. Então vamos lá, né? Vamos lá, Dona Maria. E sobre o que nós vamos falar? Ah, vamos falar. Uma mão lava a outra. As duas juntas carregam o mundo inteirinho. Sim, porque para lavar eu preciso de água. E já que o planeta é água, então eu vou poder, com a outra mão, juntar e o mundo inteiro eu carregar. Assim não há falta de água em nenhum lugar. Basta eu saber linkar, sim, avisar onde é que a coisa está para o balde de água eu buscar e aí dá uma boa chacoalhada, quer dizer, uma boa esfregada e pronto. Olha, mas nós nos esquecemos. Sim, nos esquecemos de avaliar. Que limite? Que limite é uma coisa boa. A mão tem que saber até onde, até onde ela pode de fato estar, entrar. Ela tem que ter consciência do trabalho que ela pode realizar, que nem tudo, que nem tudo é bom para a mão realizar. Assim, os pés vão saber exatamente o momento de parar, obedecendo aquilo que a mão vai falar. Esse trabalho nós não vamos realizar, mas nós resolvemos criar uma estrutura que viesse facilitar a lavagem de tudo quanto é porquinho desse lugar. Assim, a gente soube de fato uma fortuna acumular, porque a gente sabe que em qualquer lugar, essa fortuna eu vou poder de fato lavar. A questão é que nós passamos a enxergar coisas que não tem nem como a gente conceituar como razoável no lugar. Quanto tempo de vida uma pessoa tem nesse lugar? Em média. E ainda que ela fosse centenária, qual o sentido? Qual o sentido da gente colocar zeros e mais zeros e mais zeros e mais zeros num pequeno volume de dinheiro que a gente esteve a ganhar para a gente viver de um modo que não tem como justificar? Porque não existe trilhão em nenhum lugar. Até bilhão é difícil de se calcular. Até bilhão é difícil de se calcular. Mas nós criamos o sistema monetário capaz de facilitar a lavagem de dinheiro público e privado. Quando a gente esteve de fato a aumentar zeros e mais zeros e mais zeros para uma ilusão se criar. Assim, as loterias vieram a facilitar e muito a limpeza de cada lugar. É assim aqui, é assim acolá.
Cada loteria é capaz de lavar qualquer dinheiro de quem assim desejar. É um jogo de azar para quem vai colocar o seu dinheiro lá e nunca vai ganhar. Mas sempre a sorte vai levar ou encarar aquele que sabe, que sabe exatamente onde colocar e o momento certo de tirar. E o nome dele nem vai figurar como ganhador do lugar, para a sua identidade se preservar. Assim, quando nós falamos que uma loteria esteve a acumular e bolão começa a pipocar, a gente só está de fato a enxugar a máquina pública do lugar. Quanto mais eu de fato anunciar acúmulo no lugar, mais eu vou facilitar esse enxugamento de cunho particular. E aí depende do lugar. Por quê? Porque se um aliado solicitar que a loteria, se o ganhador seja do lugar, de tal lugar, assim, de fato, eu vou realizar para que ele possa, de fato, a máquina pública, ele enxugar. Uma dificuldade e outra, ele vai, de fato, implantar para que ele para que ele possa tirar dinheiro da caixa pública do lugar. Isso ninguém costuma falar. Da facilidade que é tirar dinheiro da caixa pública, sem sequer considerar o volume de dinheiro que lá está. Basta colocar dinheiro, basta colocar zero para se movimentar. Assim, a gente esteve de fato a facilitar, sim, a entrada de lotérica como banco no lugar. Assim, nós vamos de fato facilitar e muito a lavagem de qualquer porco. Onde é que você está? Qual é a caixa lotérica que você pode usar? Vai lá, deposite alguma coisa, faça algum tipo de movimento de cunho particular, deixe a sua identidade lá. E não precisa nada mais realizar. No tempo certo, eu vou lhe falar como é que a coisa vai se dar. Assim, passamos a dominar. A própria caixa do lugar. Quanto mais lotérica nós estivemos de fato a patrocinar, mais raiz nós estivemos a criar para a Caixa Econômica a gente derrubar. O poder da Caixa passou a ser nulo nesse lugar. Qualquer aliado que assim desejar, vai tirar uma fortuna de lá. Basta colocar um zerinho no lugar. Todos sabem que o dinheiro que nós estamos, de fato, a gastar não vale nada nesse lugar. Não tem poder de nada comprar.
Sim, todos sabem. Aqueles que dominam o mercado. Assim, quando de fato eu abro um buraco na caixa de sapato, eu estou apenas me dando o direito do meu porco ser lavado. E assim o meu dinheiro será multiplicado, ou seja, dolarizado. O mais grave nisso tudo, é a gente de fato depositar dinheiro para ser dolarizado sem informar aqueles que de fato são os proprietários. São os proprietários. Sim, daquilo que pertence ao, vamos dizer assim, ao fundo imobiliário, todas as pessoas, e são todas as pessoas que têm dinheiro depositado. Sim, nesse fundo que é usado para estimular o mercado imobiliário, todas as pessoas estão sendo prejudicadas, foram prejudicadas. E elas deveriam, de fato, serem recompensadas. Porque eles colocaram, de fato, vamos colocar assim, um teto para ali o dinheiro ser valorizado. Em compensação, todo o dinheiro que é depositado daqueles que são de fato marcados, sim, como fundo compensado, é dolarizado. Olha, nem o tributo é cobrado, mas em compensação o dinheiro é dolarizado, é zero para todo lado. E quando ele precisa tirar do mercado, isso é e muito facilitado, pelo crime organizado. Porque sabe que o poupador o tempo todo é lesado. O poupador o tempo todo é lesado. Nós criamos um mercado fictício. Um mercado que não pode nem sequer ser considerado como razoável. Passamos, de fato, a inventar, que não existe, não. Podem checar. Não existe, de fato, essa história de que você vai colocar seu dinheiro, olha, o dinheiro está dando aqui, existe um fundo aqui, é um investimento nesse lugar cá, nesse lugar cá. Na realidade, não existe isso nesse lugar. E onde eles dizem que isso estará a passar, também é inexistente. As bolsas de valores estiveram a criar essa ficção para o seu dinheiro, a bolsa movimentar, porque ela ficou sem fundo no lugar. Não souberam de fato trabalhar o dinheiro público do lugar. Porque os governantes passaram de fato a jogar. E como eles têm poder no lugar, tiraram da bolsa o dinheiro que a bolsa costumava valorizar. Para, vamos dizer assim, para ter algum tipo de poder no lugar. O poder público soube usar o mercado para, de fato, o próprio dinheiro público ele lavar e ele enxugar.
Ele diz que estar a firmar contrato com algum lugar, a bolsa é obrigada a ação ali, negociar. Só que o dinheiro, sim, daquele do pequeno investidor que estar a acreditar vai entrar, o Estado vai confiscar aquele dinheiro. E a bolsa, muitas vezes vai ficar ao ditado popular, que Deus queira me desculpar, a Deus dará. Dependente do pato de cada lugar. O pato vai manipular, vai chantagear. A empresa, o pato vai saber de fato até fechar, valorizar e desvalorizar. Porque o pato de cada lugar passou de fato a ditar as regras de quem de fato deveria ganhar ou não ganhar. Assim, empresas públicas que tinham de fato uma importância para o lugar, essas passaram a serem negociadas como se não valessem nada. Um dia elas estão de fato lá no altar para valorizar. No outro dia, o pato manda tirar para o mercado, ele o tempo todo regularizar. Assim, você não tem controle de nada que se passa naquele lugar. Porque tributo ali ninguém costuma pagar. É uma ficção que o próprio Estado estará a bancar, abrindo um buraco e tanto para o povo de cada lugar administrar. Muito mais produto, o Estado estará a taxar. Porque ele precisa tirar de algum lugar. Assim, a empresa que está a fabricar, nenhum imposto vai pagar. E você que está a comprar, todo o imposto, você tem que deixar lá. Você tem que deixar lá. Vale o seu imposto, vale muito mais do que o próprio produto no lugar. Porque o produto, o Estado passou de fato a super valorizar, dizendo que falta matéria-prima aqui e acolá. E a cada momento, o Estado vai justificar, dizendo que é um problema que estará alheio a ele administrar. Isso é aqui, isso é em todo lugar, onde há, de fato, essa costura, onde as bolsas costumam, de fato, negociar ações de cunho muito particular. Porque eu só vou poder, de fato, colocar alguma coisa lá se um contrato eu assinar, abrindo mão de administrar. É a bolsa que diz que vai administrar, mas é o pato de cada lugar, essas associações que eles costumam de fato criar, para de fato braço arrancar, braço colar, dedo puxar, dedo colar, cabeça de fato quebrar, cabeça desconjuntar. Isso tem sido de fato o tempo todo realizado. O tempo todo realizado. Nós não temos domínio de mercado. Isso vive assim, feito coelho,
Sim, parindo para todo lado. Parindo para todo lado. Assim, morto é ressuscitado, morto é enterrado, morto é levantado, morto é esquartejado. Tudo assim. Porque o sistema tributário, ele foi criado para que nunca, e é nunca, nunca, nunca ele ser decifrado. Em todo lugar. E é em todo lugar mesmo. Isso não é generalizar, não. Isso é específico de cada lugar. Em cada lugar, ou em todo lugar, o sistema tributário, ele foi criado para ele não ser decifrado. Assim, partido político vai poder, de fato, anular dívida que não cabe a nenhum partido político assim realizar. Basta o aliado desejar. Basta o aliado desejar. Porque quem está a pagar a vida boa, que cada um estará a levar, é aquele que sai da sua casa para a vida dele ele ganhar. E ele não tem poder de comprar no lugar. Não tem nem aqui, nem naquele lugar que se diz americanizar. O Estado passou de fato a escravizar cada trabalhador do lugar, tirando do trabalhador até o direito de descansar. E escravo, ele passou de fato a virar. Não tem nenhum direito de ficar de perna pro ar. Porque quando ele sai do trabalho para o tal do final de semana ele vivenciar, ainda assim ele estará a trabalhar. Porque ele sabe que se ele sair para qualquer coisinha ele comprar, é trabalho duro. É trabalho duro que ele está, de fato, a depositar. Porque um quilo de açúcar custa, vamos colocar na média, R$ 4 nesse lugar. É impossível dessa conta você calcular. Se eu aqui falar quanto custa um quilo de açúcar para, de fato, alguém, de fato, fabricar, produzir, ninguém iria acreditar. Nós estamos preferindo não plantar cana-de-açúcar no lugar. Porque know-how nós estivemos a conquistar de uma maneira tal que até o bagaço a gente sabe usar para o açúcar a gente de fato fabricar. Barateando muito o custo do lugar. Mas quando a gente viu que o Estado é capaz de nos tirar até o direito de nos sustentar, a gente preferiu, de fato, um cercadinho a gente colocar para o Estado não abocanhar. E esse sistema de ir na bolsa negociar, a gente de fato ficar, Deus dará. Limitando de fato o nosso capital. Com medo do Estado nos tirar a usina de açúcar do lugar. Eu estou falando açúcar mesmo.
nós preferimos de fato, ó, vamos dizer assim, repatriar. Sim, vamos pensar assim. Eu tenho uma pátria açucareira, eu consegui de fato administrar, eu soube de fato conquistar, ter um domínio, mas é bom de fato a minha bola eu baixar e vou de fato ó, me calar. Sabe como é que eu vou voltar às antigas? É melhor do que eu me apresentar. Eu já vi corpo tombar, de quem um dia esteve a conquistar um mercado que o brasileiro gosta e muito agradar. Quando ele descobriu que ele poderia, de fato, conquistar, abocanhar uma parte boa, e boa mesmo, da cevada do lugar, o pescoço dele eles tiveram a comprar. E tiraram até o nome dele, vieram apagar. E por isso mesmo esteve a ficar. Porque uma tecnologia, ele esteve de fato a bancar e sabia de fato como eliminar muitas fases para a cevada chegar no ponto de se comercializar. Tomaram dele até o direito dele patentear. Até o direito dele patentear. Mas como ele soube de fato deixar algo assim de cunho muito particular, porque era característico dele assim realizar. Ele esteve a se antecipar. No sistema público, ele esteve de fato a entrar e fez questão de registrar como empresa de cunho particular, como cervejeiro no lugar, antes mesmo da patente chegar. E se a gente for checar no sistema público o nome dele no lugar, a gente vai ver que ele soube de fato depositar lá aquilo que ele esteve a conquistar antes do Estado lhe tomar. E para outro, o Estado de fato passar. Tudo isso aqui nós costumamos realizar. E com know-how. Com know-how. A gente soube até duplicar o canal que hoje eu estou de fato até a usar para os meus vídeos publicar, usando o próprio sistema que o Brasil esteve de fato a bancar. Você não sabe mais se a página está no canal oficial, quer dizer, no sistema oficial ou no pirata do lugar. Porque eles souberam de fato encaixar de uma maneira que até eles mesmos não conseguem mais separar. E virou uma dor de cabeça e tanta no lugar. Porque eles têm até medo de alguma coisa de fato vazar. Sim, porque existe filtro. E parar em algum lugar. E o escândalo formar. Sim, existe filtro. É como se houvesse barreira de proteção. Para que, de fato, pudesse haver essa identificação. É uma espécie mesmo de proteção. É como colocar tela para bicho não entrar. Mas quem eles estiveram de fato a pagar,
Ai, meu Deus. Esse esteve, de fato, a colaborar, a trabalhar para que isso aqui pudesse, de fato, entrar. Então, esse daí soube, de fato, usar o próprio filtro do lugar para a pirataria aqui se implantar. Com a própria República a solicitar. Porque a República não sabia mesmo, é se candidatar, sim, se candidatar como gente grande no lugar. Porque a República esteve de fato a doar. Sim, o sistema aéreo. Para, de fato, algo aqui é tão complicado de se criar, imagine se a República iria arriscar. Sim, sabe como é que é? É caba passar, gente aqui, aqui, sistema acolá. É melhor de fato a gente bancar e esse trem que eles estão de fato a espalhar como moda no lugar. É melhor a gente de fato duplicar para não sobrecarregar e daqui a pouco até avião a gente derrubar. Ainda tem mais essa? Ainda tem mais essa? Porque a gente resolveu de fato domesticar. Sim, sabe como é que é? Domesticar o leão que a gente esteve a criar, para a gente poder identificar o dinheiro de qualquer pessoa desse lugar. Assim, a gente não é tão trouxa para deixar o dinheiro entrar e depois não querer a nossa mão molhar. Imagine, a gente criou um sistema, ok? Sim, sabe como é que é de aviação? A gente criou um leão, sim, porque tinha que de fato depositar. Sim, a gente não ia querer aceitar dólar falso. Se pelo menos para a nossa mão molhar tinha que ser o oficial do lugar. Aí assim foram obrigados, de fato, foram obrigados. Vamos falar assim, foram obrigados a nos mostrar, de fato, onde é que o dólar falso iria estar. Porque o dólar falso a gente iria, de fato, gastar e o oficial a gente iria guardar. Sim, porque sabe como é que é? O mundo muitas vezes é de sorte e de azar. A gente tinha que, de fato, as nossas costas a gente deveria calçar. Assim, o dólar falso resolveu, de fato, na embaixada americana morar. E o dólar oficial resolveram então depositar, sim, no banco oficial do lugar. Disseram que aqui tinha um tal banco oficial. Mas esse banco oficial nunca ouvi falar que é dado a ninguém o direito de ter conta particular. Sim, porque eu ouvi falar que o Banco Central é para, de fato, assim, regularizar o mercado, acompanhar, BBB, bababá, uma espécie de fichário do lugar. Mas resolveram, de fato, sim, um puxadinho ali, e criaram, de fato, uma espécie de banco, sabe como é que é? Banco da capital. E aí tem, de fato, é só conta oficial com conta com dólar oficial. Sim, e ainda está certificado. Sim, tiveram que dar certificado para ninguém de fato questionar. Aqui ninguém é trouxa, não. O Banco Central de lá emitiu certificado para cada um que esteve de fato a colaborar com aquilo que aqui estiver a criar. Aí depositaram, tem até a carta oficial, validando e valorizando um bocado, é oficial. Mas esse dinheiro ninguém pode gastar. Não, ninguém pode gastar. Sim, porque sabe que não é vantajoso, não. Não é vantajoso gastar, não. Mas sabem, eles sabem buscar o paralelo. Sim, o paralelo lá.
na tal embaixada do lugar, quando querem, de fato, a boa vida levar. Aí esse mesmo paralelo eles costumam, de fato, usar para a ação comprar, para a ação desvalorizar. O próprio Banco Central não gasta dólar oficial. Sim, tem um amontoadinho lá. Sim, sim, disseram que era bom calçar, né, a botina que o Brasil estava a usar. Assim o acordo estiver a afirmar. E o próprio lá, os americanos lá, os americanizados, eles próprios, eles mesmos resolveram de fato esse acordo. É tudo com papel timbrado e tudo. Disseram que esse dinheiro o Brasil não poderia gastar. Ficaria como fundo no lugar, para que pudessem de fato confiar. Aí fizeram um depósito aqui. Aí tem esse depósito lá, papel timbrado, tá tudo assinado, coisa assim, de você ficar assim, o quê? Chocado, chocado, chocado. Tudo oficializado. Aí tem esse lá. O Brasil não pode, não pode de jeito nenhum gastar. É tudo numerado. O quê? Santo, tá oficializado. Todo o dinheiro que aqui foi depositado está numerado, está lá. Está lá numerado, tudo bem checado, sabe onde é que está, tudo é oficializado. Nada assim falado não, de boca não. Tá lá, não pode gastar. Mas em compensação, o Brasil sabe todas as vezes que quer o mercado regularizar, sabe de fato com a embaixada negociar. Aí a embaixada vai mandar a ordem, como é que é? Dinheiro para lá. Não, Brasil isso, Brasil aquilo. Não, isso, tira, bota, porque é do interesse da embaixada. É do interesse da embaixada aqui continuar fazendo esse papel escandaloso, medonho mesmo, de assombrar nesse lugar. A embaixada, pouco estará a se importar com nenhum americano nesse lugar. Ó, pensa que a embaixada daqui estará a se importar se um americano aqui vai entrar, se droga vai levar, se vai depositar, se não vai depositar, se vem negociar. A embaixada sabe exatamente a que se criar. Essa mesma embaixada soube esse know-how espalhar. Em cada embaixada, oh meu Deus, tem um lugar pronto, característico mesmo. Assim a embaixada vai saber também negociar, vai saber de fato comprar euro para lá no mercado europeu ela continuar com o mesmo valor. Porque ela sabe que aqueles mesmos que estão lá são os mesmos que costumam usar a própria embaixada desse lugar para, de fato, o euro aqui valorizar ou desvalorizar frente ao dólar do lugar. Isso tudo, isso tudo essas pessoas souberam, de fato. Não é à toa que eles hoje não conseguem, de fato, derrubar quem eles estiveram a prejudicar quando eles resolveram, de fato, produto, gastar, sem economizar e sem querer pagar. Achando, achando que ele iria se curvar, na medida em que ele não aceitou, de fato, pegar o euro, sim, a moeda dele trocar, sim, porque isso eles estiveram a acordar, tem documento, pô. Sabe como é que é na Euroliga? Tem documento lá. Eles resolveram se juntar, um documento público, estiveram de fato a assinar, registrar, para que ele viesse de fato a trocar, sim, a moeda dele. Pelo menos ele começasse de fato a dar entrada para que a Europa fosse beneficiada e pudesse ter a vida sustentada. Ele disse que isso ele não iria realizar, que as pessoas do lugar não sabiam. Não sabiam, de fato, decifrar o mundo que a Europa estava a levar.
que essa barreira ele não iria derrubar. E desde então é uma briga e tanta no lugar para ele aceitar. Mas ele que tem conhecimento do lugar onde ele estará a morar, ele disse que ele não iria deixar o euro lá entrar e a moeda dele desvalorizar, que fome o povo iria passar. Que lá não é um lugar simples de se administrar, não. Que as pessoas vivem dentro de um mundo que cada uma soube criar. E ele, como eleitor do seu próprio lugar, ele soube, e muito, se juntar. Bem diferente daquilo que as TVs costumam mostrar como ditador do lugar, bem diferente. Ali dentro ele costuma se comportar. A gente deveria, de fato, analisar quem é aquele homem que hoje o mundo está a odiar porque as TVs resolveram, de fato, colaborar com a mentira que os europeus estão a contar e que os americanos estão, de fato, a tatear sem saber como comportar, porque não podem, de fato, tirar um único centavo de lá. E muito dinheiro teve que mandar, porque ele mandou a conta. Vocês vão, de fato, me mandar todo o meu dinheiro. Eu estive, de fato, a depositar quando a recessão aí esteve a passar. Com certo boa vida do lugar, que a casa esteve a quebrar. E nem republicano, nem democrata, nenhum dos dois teve coragem de falar da boa vida que nós podemos estava a levar, ao ponto do Estado americano quebrar. E foi o russo lá, ó, o russo lá, mandou uma fortuna, para de fato a casa ajeitar, porque os americanos tiveram medo da conta apresentar, e foram de fato lá, ó, com o homem falar. E o homem mandou, de fato, uma fortuna para o dólar não se desvalorizar, frente àquilo tudo que nós podemos estiver a realizar. E quando, de fato, a Europa começou essa briga, aí, querendo, de fato, lá entrar para o euro deles valorizar, ele disse, mande o meu dinheiro para cá. E com certificado de que eu estive, de fato, a depositar uma fortuna nesse lugar. Porque no prejuízo eu não vou ficar, já que vocês não conseguem um lado tomar. E vive assim, porque o povo americano passou a viver assim, sem se definir, numa coisa esquisita. Olha, decadente mesmo, de se dizer aqui. Não consegue, de fato, se posicionar. Desde que aquele atentado, alguém lá esteve, de fato, a bancar. Não há nem republicano e nem democrata no lugar. O que existe é um agente que esteve a se juntar para tudo isso ocultar. Porque sabe que a pedra de tropeço eles mesmos estiveram a criar. Para que o povo, eles pudessem dominar, achando que isso era administrar, já que muita gente por lá esteve a entrar. E aí, sabe como é que é? Pensamento a se misturar, você não sabe mais nem o americano falar, muito menos o inglês do lugar. Porque eles estiveram a ocultar aquilo que é de fato primordial, no lugar, a base para qualquer um de lá
qualquer um lá e morar. Podendo morar, mas sabendo a bandeira do país respeitar com as regras do lugar. Aqui é assim que você deve, de fato, se comportar. Aqui é a casa que o povo está, de fato, ali ofertar. Não é a sua casa para você querer, de fato, administrar, nem colocar do seu próprio jeito. Eles, quando viram de fato que aquela gente, eles poderiam de fato manipular, porque não tinha o pensamento que o americano esteve de fato, ao longo do tempo, ali a formar, eles resolveram de fato se abocanhar da tal constituição do lugar, aquela que de fato estiveram a colocar como imutável. E aí pronto. Passaram a usar esse povo que por lá estava a entrar para a eleição, mudar, camuflar. E não se tem nem noção de quem é mesmo que esteve a ganhar. Não, porque eles sabem de fato trocar. Quando a banda podre de um lado está de fato a governar e a coisa começa a complicar, e eles querem de fato ocultar o que a banda podre aí pede de fato para a coisa se ajeitar, para tirar a banda podre de lá. E aí, de fato, coloca outro aí. E passou a ser assim. Um retalho de cetim, retalho de cetim, retalho de cetim, com tudo quanto é estrela a cair, sem nenhum valor. Como é que pode, né? Um lugar que até a lua foi visitar, hoje não consegue nem mesmo se enxergar. Eu posso dizer que é mesmo de se lamentar. E ainda assim, e ainda assim, eles têm força o suficiente para essa gente eles enquadrarem, porque eles têm lei. Sim, eles têm lei lá. Leis específicas que eles não puderam mudar. E olha que eles fazem de tudo para generalizar. Mas a Suprema Corte de lá recebeu, sabe como é que é? Um golpe. Sabe quando Anderson Silva, o nosso Homem-Aranha que entrou para lutar, e que todos nós nós estávamos a acreditar que ele iria ganhar com a facilidade tanta? Poxa vida, a Suprema Corte de lá foi o nosso Anderson. Olha, recebeu de fato um golpe, um golpe tão grande, tão grande, tão grande, que não sabe nem mais como se comportar. Não sabe nem mais como se comportar. É como se não existisse naquele lugar. Isso está dando até o que falar, está dando até o que falar. Olha, tem sido de fato algo muito complicado, mas foi um golpe danado, sim, porque sabe como é que é? A Suprema Corte teve que de fato negociar aquilo que seria inegociável. Sim, alguém obrigou de fato a Suprema Corte a guardar provas que estiveram a levantar sobre um certo atentado que lá esteve a passar, dando de fato a certeza de que a ordem partiu daquele lugar. Desde então, a Suprema Corte não tem como se posicionar. Não tem como se posicionar. Porque estiveram a avisar alguém assim de cunho assim bem particular, que um segredo da Suprema Corte estará a guardar. E que esse segredo pode derrubar todo o sistema jurídico do lugar. Já que a Suprema Corte é o braço que costuma direcionar. É assim, é aqui, vai para lá. Quando, de fato, a Suprema Corte soube que o tal do segredo não era assim, algo para se brincar,
E que a Suprema Corte deveria saber de fato o que a Suprema Corte aceitou realizar. Foi então que a Suprema Corte viu que as suas pernas estiveram quebradas. E hoje não consegue. Ainda que colocasse de fato alguém lá, querendo de fato, de alguma forma, o povo, sei lá, o sistema abraçar, aí só fez piorar. O quê? Só fez piorar. Só fez piorar. Desde que resolveram colocar alguém que não tem fichário para lá estar. Apenas para cobertar aquilo que eles mesmos estiveram a realizar. Pense na ferida que eles resolveram sangrar. O quê? Sim, porque estiveram a pegar o tal fichário de quem lá esteve a entrar e resolveram de fato apresentar como denúncia no lugar, deixando a Suprema Corte sem condições até de respirar. Disseram, se vocês de fato vierem a se apresentar como donos do lugar, o fichário nós vamos apresentar. E apresentou o queixa lá, tá lá, registrado o fichário de quem acabou de entrar, tá lá. Não, porque não pode não pode não, ocultar não. Tiveram que registrar lá, sabe como é que é? É público e notório. Mas a gente não costuma, de fato, consultar aquilo que é público e notório, um fichário. Olha, um fichário de invejar. Aí pense, numa Suprema Corte de perna quebrada e ainda sem ar. Tudo isso porque a gente resolve de fato, a boa vida levar sem se preocupar. Acha que tudo a gente pode realizar. O bom mesmo é saber. Sim, é saber que lá tem gente que sabe a bandeira carregar. Gente, olha, quando Deus me disse assim, Maria de Cássia, vamos lá ver se você consegue fazer um teste. Um teste para, de fato, lá nas Forças Armadas você entrar. Aí eu disse, Senhor, será que eu vou conseguir? Lá é duro a bandeira a gente hastear, mas Deus disse, toma a bandeira do lugar, colocou todas as estrelinhas lá, e eu tinha que, de fato, carregar a bandeira aberta, com as estrelinhas lá, e eu, de fato, olha, não deixar nenhuma bandeira para trás não, nem para lá. Aí eu fui, de fato, ó, ali, o quê? Sim, a linha do Equador atravessar. Quando eu cheguei na linha do Equador ali atravessando, um trabalho danado, eu vi de fato a NASA passar. Eu disse, oxente, desde quando a NASA pode de fato comercializar segredo de Estado para os trópicos, a NASA beneficiar? Desconsiderando que é muito perigoso a gente beneficiar trópico no lugar, que é necessário, de fato, os trópicos a gente limitar, que os trópicos estão, de fato, a usar de todas as benesses que o Estado está a enviar sem se responsabilizar. Mas quando de fato a NASA viu que era preciso a boa vida continuar a levar, porque uma multidão de gente esteve de fato a empregar, aí resolveu de fato o que? Usar de tecnologia para, sabe como é que é segredo de Estado, roubar, e passou a negociar com os trópicos. Sim, porque sabe como é que é? Uma coisa de fato é eu mesmo pegar uma gotícula de água aqui, uma outra gotícula de água lá, e juntar, e de algum modo, de fato, eu falar que eu tenho uma bomba, sim, uma bomba nuclear,
que eu soube de fato administrar a água, que com toda certeza nem mesmo o passarinho iria desejar fermentar. A outra coisa é a gente chegar a pegar segredo de Estado. Sim, a gente pegar segredo de Estado e mudar. E ainda, de fato, carimbar e negociar como se fosse razoável assim se realizar. Sim, sabe como é que é? Pega o segredo e vai desestruturar. Sim, porque é perigoso você pegar o segredo e enviar do jeito que está. Não. Aí paga a gente para de fato estruturar. Um químico vai chegar e analisar. Não, tá que tá batendo. Só que um outro químico já esteve de fato a mudar de acordo com o que o químico vai de fato analisar. Aí começaram de fato a testar os trópicos, a testar. Quando os trópicos viram que não era bem assim, não. Não, aí os trópicos resolveram de fato falar assim, olha, eles não têm tecnologia, não. Eles não têm, não. Nós vamos pegar dinheiro e nós não vamos pagar. Eles estão, de fato, a inventar que tem, de fato, bomba nuclear, que eles tiveram, de fato, a água dominar. Eles têm, não, aqui nós conseguimos, de fato, comprar, olha só, tá? É segredo, de fato, de Estado, tem até segredo militar, eles não são mais nada no lugar. E como a gente não sabe, se não sabe de fato o que estará a passar, nós começamos de fato a perdoar dívida de trópico no lugar. Se o diário oficial vai nos mostrar sem trópico nada a pagar, porque a gente não sabe se trópico está de fato a pensar que a gente não tem mais credibilidade, se fraca a gente vai ficar, e a gente estar a boiar. E aí, trópico assim, gastando dinheiro sem se preocupar, porque o dólar falso está a entrar. Sim, o dólar falso está a entrar. E as dívidas que estão lá, eles estão dizendo que estão de fato a anular. É como se tivesse a pagar. Mas a dívida ninguém pode de fato apagar. Não, não pode ainda que esteja lá no diário oficial do lugar para o trópico enganar. Assim, a dívida, a gente só está de fato a rolar. Porque a gente não sabe. Não sabe mais como se comportar diante dessa miséria que nós resolvemos, de fato, plantar como árvore de vida no lugar. E eu é que não sei o que eu estou a falar. Tudo que eu estou a falar, o sistema judiciário vai nos mostrar, e o próprio diário oficial, que é lá público para todo mundo consultar, as dívidas dos trópicos. Agora é bom de fato a gente assim, dívida disso, vamos ver se lá, se eles tiraram lá sim, do lugar, sim, onde se registra as dívidas. Lá eles não estiveram a pagar, não. Mas no diário está constando que eles estiveram a pagar, mas a dívida continua lá. Muito pelo contrário, eles fizeram foi aumentar. Eles fizeram foi aumentar, dando corda para trópicos se enforcar, até eles de fato conseguirem alcançar aquilo que é trópicos estar a realizar. Sim, porque eles não são assim otários, eles estão de fato a nos enganar. Eles têm Satã? Não, eles têm alguma coisa que nós ainda não conseguimos dominar. Porque quem está a governar está longe. Está longe, está longe, está longe, está longe de saber se quer pensar. E como de fato a gente não pode ultrapassar aquilo que a cadeira presidencial costuma representar. Até isso a gente precisa de fato respeitar. Até isso. A gente não pode certas atitudes tomar. Porque a cadeira presidencial é que tem que de fato determinar. Então o jeito é a gente corda esticar,
porque não tem a mínima condição de com ele muitas vezes conversar. E nem quando a gente vai conversar, ele alcança o que a gente estará a falar. Tamanha debilidade que esteve a avançar. Não se tem nem mais, não se tem nem mais como com ele dialogar. E não vejo ninguém se preocupar. Não vejo ninguém se preocupar com os rumos que o país estará a tomar. Desgovernado o país estará a ficar. Uma dificuldade e tanta a se apresentar. Suprema Corte de perna pro ar. E aquilo que eu poderia dizer que deveria uma posição tomar, não tem credibilidade. Não tem credibilidade. Fizeram de tudo. Eles fizeram de tudo para o outro derrubar. Tirar o outro de lá sem de fato considerar que o outro esteve a ganhar. Mas tiraram ele de lá. Colocaram esse lá. Todos que estão lá, são todos mesmo, sabem que o antecessor conquistou o direito de governar essa nova temporada. Todos sabem. Os dois partidos estiveram a acordar. E está lá, é registro. Esse povo não é idiota para a boca falar e não registrar, não. Estiveram a acordar uma grana e tanta, eles tiraram do lugar. Para depois, sim, porque se o outro não aceitasse de fato, sair de lá, iria de fato dizer que foi ele. Tá lá. Eles tiraram. Mas dinheiro deixa rastro. E cada um esteve de fato a abocanhar um pedaço. Depois que o outro de fato saiu de lá, aí resolveram o dinheiro, cada um de fato depositar em conta particular. É só a gente checar o que o Congresso, o valor e tanto que o Congresso esteve de fato, a buscar, sim, a tirar de um determinado lugar e depois colocou em conta particular, cada um a se beneficiar, para que eles pudessem governar, acreditando que eles iriam poder de fato ganhar a confiança do povo. Penso que a gente não consegue, de fato, alcançar o que a população está, de fato, a mostrar. Não é uma pequena porção que corre na rua para gritar, uma coisinha aqui, outra acolá. É a grande maioria que não está mais a suportar o cheiro de carniça no lugar. Porque o povo estará a ficar. Porque é impossível, de fato, a gente mascarar as condições de vida. As condições de vida do lugar. Muita gente tentando se equilibrar, mas sabe que só está, de fato, a dívida a rolar. Porque o poder público não consegue, de fato, se estabilizar. Assim fica difícil. Fica difícil até a gente, de fato, a nossa pequena vida levar. Nessa enganação que hoje está a se passar. Por isso, Deus me disse, não tenha medo do que você vai falar. Você sabe que você pode enxergar. É bom a gente, de fato, colaborar. Deixando claro, olha, nós resolvemos cultuar o inacreditável. O problema é que nós aqui, desse país aqui, nós não temos princípio, não temos meio, não temos fim, e há essa Constituição que existe aqui,
Não tem princípio, não tem nem meio, não tem fim. Não tem nada aqui. Nós não temos nada. Portanto, eu estou de fato a agir conforme Deus esteve a me pedir. Eles têm uma estrutura ali. Nós temos esse mundo ruim que continua a fazer questão que nós não temos o direito de existir. Simples assim. Obrigada, bom dia. A fala está complicada, não é fácil de fato esticar, porque eu sinto muita falta de ar. Mas, como Deus está no altar, com toda certeza, Ele é o sistema de saúde que eu costumo usar para a minha boa vida levar. Obrigada, né, gente? E queiram me desculpar, né? Mas não dá. Não dá para assim não realizar. Bom dia.